Estou aqui na rodoviária de Paraty para esperar uma visita no Balanço. Muitos de vocês que assistem o Hashtag assistem ele também. Até porque ele tem um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos. O Vinfim. Ele já esteve aqui há mais de 3 anos e hoje vamos nos ver novamente. Após uma breve caminhada por Paraty inundada e uma viagem de bote de 20 minutos que quase molhou o notebook, chegamos até Balanço. E assim que chegamos, já saímos para o lugar mais icônico da vida a bordo, a Praia dos Vagabundos. Nada mais representativo para mostrar como moram os velejadores brasileiros. Visita ilustre aqui no Balanço, cara. Chegamos aí de novo, cara. Vamos passar 2 dias, 2 noites aqui, né? Vai ter churrasquinho, vai ter praia desértica, vai ter tudo. Vai ser massa demais. Bem-vindo. A parada aqui foi para pegar água com galões, ali na fonte que tem na praia. O Kevin, que é primo e câmera do Eliezer, veio junto com ele. Aliás, o Alex, que é irmão do Eliezer, edita o Hashtag de vez em quando, e o Rafael, que é irmão do Kevin, também edita. Então os nossos canais, eles estão muito ligados. Aposto que quase ninguém sabe disso. E são quantos litros de água aí que você usa, cara? Cara, eu tenho 240 no barco e mais 140 em galões. E tem um sistema de captação de água primitivo que eu fiz aqui, ó. A água da placa solar desce e aí já cai direto no tanque filtrado. Caraca, mano. Lá vamos nós! Com a certeza de que vamos voltar com a bunda molhada porque o bote estava lotadaço. Logo depois fomos para o Bom Jardim, que é uma ancoragem bem próxima e que costumamos ficar bastante tempo. A ideia era mostrar como é de verdade viver em um veleiro. Como era o nosso dia a dia. Não em um dia especial ou somente como uma visita, mas participando do dia a dia. Cara, agora que você passou 3 dias com a gente aqui, você acha que as pessoas que vão morar numa van ou mochilar que nem você é semelhante com o que as pessoas que moram aqui procuram? Eu diria que é semelhante, mas tem algumas diferenças. Na van, cara, tem essa semelhança de você ter aquela autonomia toda, de você não ter que pagar aluguel, você pode estar sempre indo pra algum lugar, aquela autonomia que já traz a liberdade junto com ela. E aqui também é a mesma coisa, só que eu diria que até mais autônomo, porque você pode ficar dias sem ver ninguém, a pessoa talvez que busca tranquilidade não vai pra van, mas vem pra cá, entendeu? Então, eu acho que tem esse perfil de pessoas que estão buscando mais ou menos a mesma coisa, só que com perfis diferentes. E o que a galera que mora numa van, se viesse morar no veleiro, sentiria falta? Sentiria falta, cara, de um drive-thru, iFood, delivery de comida, pizza, McDonald's. Eu acho que é a primeira coisa que eu sentiria falta, porque aqui tem que cozinhar toda hora, né? Depois o balanço, né? Você fica balançando e tal. Então, tipo, na van é mais estável, então eu acho que sentiria falta dessa... ficar estável assim. Cara, eu diria que não sentiria falta de muita coisa. Tipo, não sentiria falta de pedágio, de estrada, de radar de velocidade, que a gente tava falando outra hora também. Eu acho que dessas paradas também não sentiria muita falta. Você chegou a pensar em morar a bordo? Não que você decidiu nada assim, mas você chegou a vislumbrar isso? Cara, vislumbrar sim. Quando a gente tava, tipo, velejando, que eu fui ali pra frente ali, fiquei olhando um pouquinho. Ali eu comecei a pensar, caraca, que massa que deve ser, né, cara? Todas aquelas histórias lá de anos atrás que o pessoal viajava assim, que era muito mais legal, a aventura realmente na veia, né? Então eu diria que sim, mas não por agora. Agora eu ainda gosto do meu estilo de vida, gosto de pegar minha mochila, minha mala, pegar um avião, alguma coisa e dormir ali. Cara, quando eu parar um pouquinho, viver mais lentamente, aí isso aqui vai se encaixar mais pra mim. Cara, e tu acha que mais e mais pessoas vão começar a morar assim? Com certeza. Porque é muito difícil, né? Você trabalhar, sei lá, na padaria aqui em Paraty e morar aqui. Então, isso tá muito relacionado a você trabalhar online, né? Então, quando você tá trabalhando online, você não precisa ter aquelas raízes na sua casa, na sua cidade. Você começa a pensar um pouquinho mais fora e aí você começa a pesquisar essa galera que mora em veleiro, mora em van. Você vê, cara, se essa galera tá fazendo, se eu tenho uma família fazendo, eu também faço. E, cara, se tu parar pra pensar assim, ó, o ser humano começou como nômade, caçador-coletor e tal, né, cara? Por causa do meio de produção, tipo, agora é agricultura. Não tinha como se deslocar. E aí quase todos os trabalhos que a gente tinha até agora, antes da internet, a não ser caixeiro viajante ou circo, sei lá, tu tinha que ficar parado no lugar, né, cara? Então, ficar parado no lugar, na verdade, é uma necessidade que surgiu nos últimos 10 mil anos e tem 300 mil anos de Homo sapiens aí, ou 200, sei lá, né? Cara, se parar pra pensar, é um lance natural, assim, voltar a ser nômade de alguma forma. É uma parada natural, né? Porque o ser humano é curioso, né? Todos os outros animais, eles vivem pra sobreviver, que é comer, dormir e se reproduzir. Como a gente tem um estoque de comida, como a gente tem a nossa dormida já garantida com segurança,
e nossa reprodução também, sei lá, com segurança também. O Tinder tá aí pra garantir a segurança. A gente sobra muito tempo, a gente tem muito tempo, cara, pra fazer outras coisas. Então, esse tempo que sobra, a gente tá explorando, a gente tá buscando conhecimento, buscando coisas novas, que tá muitas vezes diretamente ligado ao onde você mora, né? No caso, num veleiro aqui, é uma coisa incrível. Jamais daria para programar e muito menos teríamos vontade de fazer isso, mas o destino mandou mais uma dose de realidade para essa visita. Talvez uma dose a mais do que gostaríamos. Uma tempestade bastante forte, talvez a mais forte do ano aqui em Paraty, e apareceu justamente nessa noite. Foi a mesma que afundou o barco da Teodora, que falamos há 2 episódios atrás, e danificou também vários outros barcos. É uma situação que obviamente exige cuidados. É preciso ser atento e proativo em uma situação assim. Bom, começou a chover, olha só como é que tá aqui o cenário ali fora. O que você tem que fazer na chuva aí, mano? Você tem que... Eu tava amarrando a capa aqui e larguei mais âncora. Se tiver bastante vento, é bom ter bastante âncora. Aham. E fora isso, vai ficar lá dentro, quieto. Tranquilo. E aí já fizemos tudo que tinha que fazer. Mas a verdade é que, embora a gente estivesse preocupado, ficamos jogando um jogo de dados que Eliezer estava nos ensinando durante a maior parte da tempestade. De 5 dados, tem 4 quadras. Duvido. Cuidado. Não tem quadro. E depois que a chuva passou, jantamos com amigos de outro barco. De manhãzinha no outro dia, sem nenhum sinal de chuva ou tempestade, era hora de novas experiências para quem é um nômade bem mais terrestre. O Eliezer queria saber como é que era subir no mastro. Tá bom, vamos devagarzinho, né? Claro. Tem que entrar aí, na frente desse aí, sabe? Aqui, que eu tenho que ir. Isso. Pode forçar? Pode, claro. Você solta? Essa é a hora de forçar, meu. É. Puxa ele. Ó, quando você subir um pouco, você faz hã! Aí o Adriano puxa. Isso. É, já vai se agarrando Segura nele. no mastro. Segura o mastro. Aí você pode botar o pé na base da cruzeta, não muito na ponta, sabe? E pra descer, você explicou? Parecer é mais fácil, a gravidade ajuda bastante. Vai. Hã! Ah, que alto, hein, velho? Você não tá nem no primeiro terço. Não senta na cruzeta, mete pé, tá? Boa. E aí, quer subir mais ou tá bom aí? Tá preso, né? Tá. Vamos lá, tirar a foto. Pensando bem, acho que eu não fiz o nó certo, hein? Tinha até gente assistindo de longe. Plotzinski, como é ter a vida do Eliezer em suas mãos? Eu sinto que eu tô numa posição muito boa de negociação. Eu acho que você não tá usando bem a sua posição, marido. Você tá perdendo a oportunidade de fazer milhões. Ó, vamos lançar uma ameaça aí pros seguidores dele. Se vocês não migrarem pro #Sal também, Boa! adeus, Eliezer. Olha só, se vocês que estão assistindo o Eliezer não se inscreverem no #Sal, Ele não desce nunca mais no mar. eu desço ele agora aqui e não vai ter mais bem-vindo. Limpar o casco não poderia faltar no kit básico de dia comum em um veleiro também. É algo que temos que fazer a cada 15 dias, 20 dias. Mas na real eu acho que eu estou forçando demais a barra, porque realmente a gente faz todas essas coisas, mas não tão concentradas em poucas horas. E tudo isso rolava junto com as gravações de um episódio dele, explicando como era a vida a bordo. Mas, muito interessante, cara. Aqui você consegue ter internet no meio da Amazônia, no meio do deserto do Saara, no meio do Oceano Pacífico. E essa parada aqui é do Elon Musk, esse cara aí que tá todo mundo muito famoso e tal. Mas é muito interessante essa Starlink. Foi engraçado para nós ficar ali no backstage acompanhando tudo, enquanto o balanço era o cenário. Foram 3 dias que curtimos muito, mas trabalhamos bastante também. Eram 2 canais do YouTube sendo produzidos ao mesmo tempo em um veleiro. Mas todos esses aspectos de viver em um barco e tal ficam meio sem sentido se você não conhecer a experiência de velejar. Aí você vem... Então imagina, que se no carro você vai a 100 km por hora, aqui você vai mais ou menos 8 km por hora. E isso aqui para cruzar um oceano. Mas, sabe, a média, assim, ó, que aqui tá bem fraquinha, a média é 5. 5 Eu km. já fiz travessia com 7.1 de média. Foi a melhor média que eu já fiz. Mas é um 5 é normal. 5 normal. Tá, aí vem falar isso então. Sentir o vento na cara, o barulho da água passando pelo casco,
o corpo se equilibrando a cada adrenada em uma mudança de bordo. Esse é o motivo de um veleiro ser um veleiro. E se você não experimenta isso, essa liberdade de ir onde quiser sem motor, negociando com a natureza, você perde uma parte muito, muito importante da vida a bordo. E fazer com que pessoas influentes como o Eliezer conheçam e sintam isso é importante demais para que toda a sociedade compreenda o que é velejar ou morar a bordo. Então, como ele tá vindo de cá para cá, o barco está extremamente inclinado. Então, tudo que está dentro da casa aqui, as nossas vidas estão todas inclinadas também. A maioria dos brasileiros tem uma ideia muito distorcida do que é ter um veleiro. Distorcida em vários aspectos, não só na percepção de que quem tem um veleiro é rico. 700, 800, 900 km por hora. E para muitas pessoas, essa percepção acaba afastando a chance delas viverem um dia isso. Foi assim para mim durante um tempo. E aí, o que tá achando de velejar, cara? Ô, cara, parece que é uma parada bem natural, né? Tipo, zero barulho, sempre relaxando, cara, muito bom, mano. Cara, e se o Via Infinda fosse no mar, baseado no que você viu agora aqui, o quão diferente ia ser? Nossa, cara, ia ser bem mais lento meus vídeos. Aquela cara de pensador que você faz assim toda hora. Então, eu acho que esse ambiente acaba meio que moldando a gente, não? Assim? Sim, é verdade. É porque é muito mais lento, né, cara? Você fica prestando atenção, você olha. Eu tô olhando essa ilha aqui já meia hora que eu tô olhando essa ilha aqui. É um ritmo muito mais lento, né? Do que na terra. Então o ritmo no mar é mais lento do que a terra. Eu diria, né? Passando 2 dias só no mar, né? Bacana. E como você compara, cara, a vida na van com a vida no barco, agora que você ficou uns dias aqui? Cara, a vida na van, eu diria que, tipo, dinâmico, só que dinâmico de estar sempre alguma coisa acontecendo, atento até a perigo, a pessoas, ao lugar onde vai dormir. Aqui é muito mais relaxado de, cara, eu vou dormir nesse lugar e eu posso ficar alguns dias aí, eu sei que vai ser muito tranquilo, ninguém vai encher o saco. Cara, você consegue ter, tipo, mais tempo para tomar decisões e também pelo fato de você demorar tanto para chegar num lugar, eu acho que você consegue aproveitar mais o lugar e, tipo, até o caminho mais do lugar, e também porque você demorou muito mais tempo, você consegue ficar mais no lugar também. É, porque você falou lá, cara, de atravessar, por exemplo, o Brasil inteiro no avião a 800 km por hora, né? Mas você não vê nada, né, cara? Não, você não vê nada, é tipo um transporte, né? Esse aqui é o contrário, dá trabalho pra caramba, é lento, mas você vê tudo. Aqui você aproveita muito mais o caminho, né, cara? E pilotar o barco, que você achou mais fácil, mais difícil que imaginava? Assim, muito mais fácil do que eu imaginava, só que tem o negócio das cordas aqui, né, cara? Uma parada muito mais mecânica do que eu imaginava também, né? Sabe que, na verdade, a gente só tem uma corda no barco. Que Sério? é pra enforcar quem fala corda, porque é só cabo que tem. Os cabos. Mas eu achei, cara, bem tranquilo, tipo, cara, você pega aqui, daqui 2 segundos que você tem a sua resposta, né, do que vai acontecer. As paradas que tá vindo muito longe, então você pode tomar uma decisão, assim, muito mais tranquila. Você consegue olhar pro celular, consegue assistir uma série, coisa que você não consegue fazer no carro, né? E é muito mais perigoso. Cara, eu senti que você notou, por exemplo, você tava pensando, pô, os portugueses e tal. Depois de ter olhado, assim, isso aqui, você consegue imaginar melhor a história do Brasil, assim, tipo, como os portugueses chegaram e tal? Cara, sim, eu tipo, consigo imaginar os caras, tipo, se perderam, né? Porque os caras se perderam, né? Queriam ir pras Índias, foram parar no Brasil por causa dos ventos, sei lá. Aí eu consigo imaginar, tipo, como é que foi o desespero deles, de vocês perderem em alto mar, tá com comida limitada, tá com um bocado de gente lá, doença no navio, sei lá. E, tipo, quanto que foi alegre pra eles ver uma terra assim, que é chegar no Brasil e sei lá, quanto que foi doido, assim, para o brasileiro que tava aqui, os índios que estavam, tipo, no Brasil, nunca ter visto um barco na vida e de ver um negócio desse tamanho, tipo um prédio, sabe? Deve ter sido muito doido, assim, pra eles ver os caras chegando. Tipo, avistando realmente uma vida em Marte, tipo, pra gente, né? Essa proporção. Ah, maravilha, cara. Quer falar mais alguma coisa que você... Cara, eu gostei disso aqui, mano. Eu gostei. Eu pensei que ia ficar, tipo, doente com o balanço do barco, né? Mas zero, tipo, nem balança tanto, assim, na verdade. E eu gostei pra caramba, cara. Uma vida muito, muito legal, mano. Pô, parabéns aí. Valeu, cara. Nos primeiros momentos em um veleiro, é meio difícil sentir e entender a real sensação de morar em um. É preciso passar um tempo, se acostumar, para ter a sensação de relaxamento que essa vida realmente proporciona. Não que os seus primeiros momentos em um veleiro não possam ser incríveis, muitas vezes são impressionantes, só não vão ser os mais relaxados. E é depois de algum tempo que você se sente realmente à vontade. Consegue ter a calma para olhar no fundo da alma e entender o que está acontecendo.
Churrasco no cockpit. Isso é algo que faz muito a parte do kit morar a bordo. Hoje com o desafio de fazer churrasco na chuva. Quase caiu, pensei, tipo, pô, justamente na hora que vai gravar vai cair assim. E aí, pessoal, churrasco no barco. Quase que é um churrasco na laje, né? Só que melhor. Churrasco no cockpit. Ah, isso é muito bom. Vocês não têm noção de como o churrasco no mar é bom. Ou tem, se você já experimentou isso. Cara, é tipo, a gente tava falando aqui de coisas que a gente quer comprar, ou que, quer dizer, que a gente gostaria de comprar. Mas você consegue ter muita coisa viajando direto, assim? Não, nesse exato momento, tudo que eu tenho tá na minha mala. Tipo, eu viajo com o seguinte, uma mala dessa aqui de mão, você consegue levar por cima do avião, e uma mochila. A mala só tem roupa, 6 camisas e 3 shorts e, sei lá, 7 cuecas. E a mochila só coisa de trabalho, que é documentos e notebook e tripé, microfone, tudo que eu tenho agora. E é por isso que eu quero arranjar uma casa logo. Eu quero ter coisas, né? Eu quero ter mais sapato, Sério mesmo, cara? eu queria ter mais coisas, assim, as paradas pra chamar de minha. E pra, sei lá, eu tô aqui em Paraty, eu compro um negocinho, um imã de geladeira, levo pra minha casa, sabe? Sei. Aí eu não consigo fazer essas coisas. Mas é engraçado que uma boa parte da galera que assiste o meu canal e talvez o teu, tá no processo ao contrário. Ao contrário, é porque eu acho que é uma onda, né? Eu nunca fui, na verdade, o oposto, né? Eu nunca fui de consumir muita coisa, assim. Eu nem gosto, né? Mas tipo, mas tem pouquíssima coisa também, às vezes tem que ficar lavando roupa toda hora e tal. Aí eu não consigo carregar. Tipo, por exemplo, teve uma época que eu viajava com o meu PlayStation. Eu queria tanto ter um PlayStation assim, pra jogar, aí eu viajava com o PlayStation. Fiquei uns 6 meses viajando assim, com o PlayStation na mochila. Então, mas eu entendo, eu acho, não sei, né, que o barco parece ser um meio termo, porque não é igual casa pra ter coisa, mas você consegue ter mais coisa. Sim, a van também. A minha van era assim também. Eu tinha meu PlayStation, eu tinha minhas paradas, tinha meu guarda-roupa. Sim. E o que tu acha, cara, que, por exemplo, o que te influenciou essa viajar pelo mundo e tal, ter um pouca coisa, conhecer um monte de gente, do que se tu tivesse uma vida mais normal em Brasília, onde tu nasceu, assim? Quando eu tava lá, eu vendia brigadeiro, assim, pra fazer meus dinheiros e tal. Então, provavelmente, estaria trabalhando pra mim mesmo, em algum business, algum negócio, assim, que eu abriria, alguma coisa, alguma ideia minha que eu botaria adiante, botando em prática. Mas eu digo assim, ó, você ter conhecido um monte de país, um monte de gente diferente, de línguas, e deve ter mudado também, assim, o teu jeito de ser também, não? Muito, cara. E cada pessoa muda, né? Tipo, a gente tá viajando agora pelo Brasil, a gente tá ficando muito em casa de amigos, de pessoas que a gente conhece e tal. Você vai, tipo, indo em bolhas, né? Então, é legal ver que como cada pessoa, ela se sente bem daquele jeito que ela tá. Ela vive pra aquele jeito ali. Talvez se tu pegasse o cara que mora sozinho lá e não sai lá do interior de São Paulo, e voltasse aí pra viajar, o que é minha bolha, odiaria, né? Então... eu acho que assim, não tem uma verdade do melhor jeito de se viver, é meio viagem tentar pensar nisso. Assim. Isso que é o legal, né? Essa é a parte mais legal da vida, é essa aí. Todo mundo vive de uma maneira. Você nem precisa sair do Brasil pra ver isso. Dentro do Brasil já tem muita gente que vive o teu vizinho deve ter outra maneira de viver que você pode aprender muito com ele, né? Você consegue lembrar 2 ou 3 pontos, assim, que te influenciaram pra caramba, assim, que mudaram você bastante nessas viagens? Nas viagens em geral, assim? Caraca, 2 ou 3 pontos, cara. Cara, quando eu cheguei em Londres, sem dinheiro, assim, pra não falar que eu tava sem dinheiro, eu tava com 50 libras no bolso. E ali foi um ponto de plot twist da vida, né? Lá eu consegui várias coisas novas, aprendi a lei da atração, né? Que se você quiser muito uma parada, você vai fazer ela e você vai eventualmente conseguir ela, porque você tá investindo naquilo. E não desistir, né? Você, tipo, faz a parada e você só até conseguir, não existe não desistir. E depois, cara, eu era um cara muito sozinho, né? Viajava sozinho, fazia tudo sozinho. Só que quando eu comecei a viajar na van, que eu tinha espaço para outras pessoas viajarem comigo, bem e tal, confortável, aí eu vi que é muito mais legal estar com outras pessoas do que sozinho. Então foi outro ponto também que mudou muito, assim, minha vida, que a vida compartilhada faz muito mais sentido do que uma vida solitária. Maravilha, cara. Dias de chuva são uma das coisas que muitos acham que são um ponto complicado ou difícil da vida a bordo. Certamente eu prefiro dias de sol. Mas além de eles darmos mais valor ainda aos dias com céu azul, há uma série de coisas para se fazer em um dia de chuva por aqui.
O Kevin aqui não sabe nadar ainda, mas ele já tá com colete e a gente vai fazer um mergulho de snorkel nas pedras aqui perto. No meio de um mergulho assim, não tem muita chance de você ficar mais molhado ainda do que já está. Estávamos nos programando para fazer isso hoje, então choveu. Mas a gente não vai deixar isso nos atrapalhar. A visibilidade devido às chuvas estava realmente bem ruim. Mas para quem nunca mergulhou, mesmo assim, é como conhecer um outro mundo. Até porque muito da arte de viver bem, de ter alguma felicidade na vida, é justamente saber criar momentos felizes com ingredientes fáceis de encontrar na prateleira. Se só dias ensolarados, comidas caras, carros rápidos, lençóis com números infinitos de fios são capazes de fazer você ficar feliz, rapaz, você está em uma enorme desvantagem nessa corrida. Se só condições ideais, perfeitas, são capazes de te arrancar um sorriso, e cada vez mais você é mais exigente, na verdade, cada vez é mais difícil ser feliz. Cada vez está mais distante. Antes que você me entenda errado, não tem nada errado em gostar de coisas boas. O problema é só depender delas. Ficar feliz em um dia assim, só observando a água caindo, o som do mar e das florestas ao redor, é um privilégio. O Eliezer, há 8 anos, viaja de forma nômade de um país a outro. Não com um veleiro, é verdade, mas ele tem muita experiência para quem quer fazer isso. De noite tivemos um papo muito legal sobre isso. Tem uma coisa, cara, que você manja bastante e eu acho que pode ajudar muito o velejador também. Você me falou, por exemplo, em Portugal, do visto de nômade, né? Nômade digital. E como você tem visto os países se adaptando a isso, cara, as pessoas trabalhando longe? Cara, os países estão se adaptando muito, tipo, porque só um ganha-ganha para eles. Portugal, recentemente Espanha, ainda esse ano vai sair um visto. Estônia já tem há muito tempo. E você vai para alguns lugares assim, lá na Ásia, que praticamente eles vivem disso. Por exemplo, Bali é sustentada por pessoas nômades digitais que vão para lá e moram lá. Se o país tiver mente aberta para receber pessoas assim, nômade digital, cara, o mundo só vai tendo mais e mais abertura para isso, né? Com esses vistos, por exemplo, de nômade digital que teve em Portugal agora. Vou dar alguns detalhes, assim, de como funciona esse visto em Portugal, por exemplo. O de Portugal é o seguinte, você tem que ser realmente nômade digital, ganhar seu dinheiro online que seja fora de Portugal. Tem que ganhar de qualquer lugar que seja fora. E o que você tem que ganhar? São 4 salários mínimos portugueses, que o salário mínimo português está lá entre 700 e 750 euros por mês. Então, 4 vezes isso, você tem que comprovar que você ganha isso. No mínimo 3 meses que você ganha esse salário aí todo mês, constante, e comprovar algumas coisas, tipo atestado criminal, passaporte, foto 3x4, mexer algumas listas, mais nada burocrático, né? Se você tem esses critérios aí, você manda, demora 60 dias, que é um tempo bem de boa para um visto, e você tem 1 ano, cara, para ficar em Portugal como residente. Esse 1 ano, você pode ficar renovando para mais 1 ano, e para mais 1 ano, e para mais 1 ano, que quando chega a 5 anos, você pode ter ali o seu passaporte europeu. Aí já era, você é um cidadão europeu, um cidadão de Portugal. Portugal é um dos primeiros, né, que tá fazendo esse visto aí pro mundo. Eu acredito que, cara, muitos países ainda vão fazer. Porque é um dinheiro que vem de fora, né? Pra eles, cara, é dinheiro entrando, né? Então é só um ganha-ganha. Você ainda paga os seus impostos no Brasil, você não paga lá na Europa, porque lá é um absurdo, né, os impostos lá. Então, pra você também é um ganha-ganha. Você trabalha online, só no seu computador usando a internet, e você, às vezes, no veleiro, você vai lá e fica 1 ano lá e tá tudo bem também. Então, a gente reclama de imposto aqui, né, cara? Mas, pô, imposto de renda na Europa... Cara, é absurdo, mano. É tipo 40%, 50% do seu salário. Tá, mas assim, ó, essa galera paga esse imposto e tem saúde, educação gratuita de qualidade, assim, né? Sim. Mas aí quem é nômade digital lá não tem saúde gratuita lá, né? Essa é a parada. Por isso que pra eles é muito bom, né? Você não vai ter nenhum benefício que eles têm pro cidadão. Então, é tipo um dia de graça que eles vão usar pra espalhar lá pro pessoal deles. Mas pra você também é bom, né? Que você vai ter uma experiência morando na Europa por 1 ano. Continente incrível de você morar também, né? Cara, e o modelo desses vistos nos nossos países é parecido com esse, assim? Na Espanha eu ouvi falar que vai ser mais ou menos a mesma coisa, comprovar uma renda lá, sei lá, 3, 4 salários mínimos espanhóis. Estônia, eu acho que é mais ou menos assim, só que até mais simplificado. Os caras são muito de internet, assim, tudo fica na nuvem e tal lá. E eu acho que tem muita coisa assim pra comprovar, na verdade. Só você comprovar que tem uma renda que não é daquele país, que é uma renda online, você trabalha com seu computador há um certo período de tempo e pronto, você já pode entrar no país. Maravilha, cara. Se não, você fica como turista também, que também funciona muito, né? 3 meses aqui, 3 meses ali, 6 meses aqui também. Eu tenho feito isso por 8 anos na minha vida, né?
Cara, deixa um recado aí pra galera do Hashtag-Sal, do que você achou aqui. Esses dias aqui foram incríveis, mano. Foram 2 dias que parece que foi mais, né? Parece que foram 5 dias esses 2 dias. Foi conhecendo gente, jogando Uno, e você tem contato com a natureza, ao mesmo tempo você tá no conforto da sua casa, com internet extremamente boa, e você vai dormir na hora que você quer, você faz um churrasquinho aqui. Ou seja, você tem vários prazeres da vida compactados em um só lugar, que é um barco. Então eu diria que é assim, né? Várias coisas incríveis compactadas em um barco que está rodeado de uma natureza incrível, sem vizinhos chatos. Isso é, cara, é um mundo perfeito. Até pode parecer vizinho chato, mas a gente vai embora. Vai embora e pronto, vai estacionar ali e já era, cara. Muito incrível. Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado por receber. Valeu. Foram 3 dias em que habitantes do mar e da terra trocaram experiências. Conheceram mais o modo de vida um do outro. 3 dias também em que pude comprovar que o Eliezer, além de ser um cara muito famoso e cheio de histórias, é também alguém muito agradável de conviver e de admirar também. Uma alma inquieta, cheia de energia e também de ideias diferentes de como a vida poderia ser. Mas ideias que viram de verdade histórias e aventuras, por mais loucas que elas sejam. E essa habilidade é algo que eu admiro. Conseguir desenhar uma vida para si e vivê-la. Deveria ser fácil, mas quase ninguém faz. Muitos porque nem tentam, já desistem só em se preocupar com o que os outros pensam. Quero agradecer mais uma vez os meus queridos apoiadores por permitir com que eu faça esse episódio todo domingo às 10 da manhã, sempre com conteúdo novo e mensagens que eu julgo importante para mim e para vocês também, com histórias incríveis nesses já 8 anos de Hashtag-Sal. Muito obrigado a vocês. E se você quiser apoiar o Hashtag-Sal também, tem uma série de benefícios, todos muito legais, como sorteios e tal. Mas o principal que eu gostaria é que você apoiasse porque você quer ajudar o canal. Para fazer isso é muito fácil, tá aqui o link, ou então lá na descrição é só clicar e deixar a quantia que você acha que a gente merece e que você pode e quer ajudar.